fazer esta leitura responsivamente. Eu lerei o verso ímpar, a igreja lerá o verso par até o número 24. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens significados. E ele repartiu-os a eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país muito, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali entravam das alforjas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei no meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, seu pai abraçou, e compadecido dele, correndo, o abraçou, e correndo lançou-lhe. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos todos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Amém. Curve sua cabeça. Vamos pedir a Deus a direção do céu, a unção do Senhor, para ministrarmos a sua palavra à sua igreja. Pai querido, Pai amado, toda honra e glória ao teu nome. Te agradecemos o privilégio de estarmos aqui. Por nós mesmos, Senhor, seríamos incapazes disto, mas pela tua misericórdia nos trouxestes, nos fizestes teus filhos. Agora, pois, Senhor, põe a tua palavra em minha boca, usa-nos como instrumento teu pela tua misericórdia. Amém. Para a glória do nome de Jesus, em nome de quem nós te oramos. Amém. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Irmãos, o Deus a quem a igreja serve é o Deus, não é um Deus, ele é o Deus da misericórdia. Amém. Não importa a situação do homem, não importa o que esse homem tenha feito ou deixado de fazer, sempre, e isto não tem mudança, sempre que esse homem se arrepende, se curva humildemente diante dele, ele está pronto para usar de misericórdia e do perdão para com este homem. O bom entendimento dessa passagem que nós acabamos de ler, ele passa, irmãos, pelo auditório para quem Jesus estava falando. Se não, vejamos, o texto no início do capítulo 15, ele diz que Jesus estava falando para 3 tipos de classes. Primeiro, os publicanos. Os publicanos daquela época era a classe média e rica daquela nação. Depois ele intitula aqui os pecadores, que eram considerados pobres, os degredados, aqueles que eram desprezados também pela classe religiosa, e finalmente os escribas e fariseus, que eram os religiosos. Este era o auditório naquele dia que Jesus estava falando. Os religiosos eram aqueles que se achavam bons,
mas que estavam fora da realidade do reino de Deus. Os pobres e pecadores, como os irmãos bem veem, era o povo em geral. E o Senhor Jesus começa a falar para essas pessoas através de parábolas, e ele conta 3 parábolas. A primeira parábola é a parábola da ovelha perdida, que é buscada e achada e trazida nos ombros pelo bom pastor. A segunda parábola é a parábola da dracma perdida, aquela moeda grega que ainda hoje, apesar do euro na Europa, essa moeda ainda existe. E a primeira parábola, ela fala, a primeira parábola que ele falou, fala do bom pastor, que era ele, Jesus Cristo. A segunda fala de uma mulher que aqui encontra uma dracma perdida, e esta mulher, ela simboliza a igreja que busca e acha um tesouro que aos olhos do mundo não tem valor, não tem muita significância, mas para aquele que a achou tem um valor extraordinário, que é a salvação. E a terceira parábola, que convencionou-se chamar de a parábola do filho pródigo. Essa expressão Jesus, na verdade, nunca mencionou, porque ele apenas contou a história de um homem que tinha 2 filhos. E ele começa a contar essa história desse homem que tinha 2 filhos, começa falando do mais novo. Aquele moço jovem, ele era faminto por aventura, ele estava sedento de novas experiências, com aquele apetite que todo jovem tem. O desafio que gera em cada jovem, gerou em mim na minha época, eu sei que alguns jovens podem estar passando por isso, de conhecer o mundo, de procurar novas experiências, sentir novos gostos, um apetite diferente, um desafio no coração, sentir novos sabores. Aquele moço era um menino, era um rapaz criado em berço de ouro. Era um jovem que tinha tudo ao seu alcance. Tudo que um jovem precisava, digamos hoje, um jovem de classe média precisava ter, aquele moço tinha. E aquele jovem de repente chega ao seu pai e diz o seguinte: pai, eu quero a parte que me cabe da herança. E a Bíblia diz que o pai prontamente atende aquele jovem. E ele parte, diz a Bíblia, para uma terra distante. E diz a Bíblia que nessa terra distante ele gasta todos os seus bens. Na linguagem de hoje, ele torra o dinheiro que tinha, queima a sua parte da herança. Ela é totalmente dizimada pela sua vida desregrada. E diz o texto que ele gastou aquilo com farras memoráveis. Há uma versão bíblica que diz que ele gastou aquilo em bebedeiras e com prostitutas. E até, irmãos, que por fim, de onde se tira e não se coloca, vai se acabar. Ele fica sem nada. Ele se vê de repente desprezado, isolado, sozinho. Agora, alguns momentos que nós vamos ver nesta parábola são extremamente importantes para nós. Tem tudo a ver com a nossa vida nos dias de hoje. Esta parábola, ela foi contada há 20 séculos passados. Jesus falou isso há cerca de 20 séculos passados. Mas os princípios, irmãos, contidos nesta parábola são princípios que ainda hoje servem para nós. São lições riquíssimas na pedagogia de Deus, que falam e podem falar nesta noite para algumas pessoas neste auditório. O
A primeira lição que essa parábola nos ensina, o primeiro lugar que ela dá ênfase, é que aquele menino viajou para uma terra distante. Em outras palavras, afastou-se da casa do pai, foi para longe. A Bíblia não diz a que distância, mas a distância deveria ter o tamanho exato dos seus anseios, dos seus apetites, dos seus desejos, da sua fome de aventura. E a Bíblia diz que ele foi para longe do pai, onde os olhos do pai não o alcançassem. E eu quero dizer uma coisa para a igreja, para todos nós: não há uma coisa pior, meus irmãos, do que afastar-se do pai, da presença do pai, para uma terra distante. Terra distante, meus irmãos, é sinal de tristeza. Quando os escravos foram trazidos para o Brasil, eles adoeciam de tanta tristeza e se dava o nome daquela doença de banzo, saudade, aquela saudade doentia. Era uma terra distante, sinônimo de isolamento, de solidão. E meus irmãos, lá no Salmo 137, a Bíblia conta uma história sobre Israel que ilustra bem o que eu estou falando. A Bíblia diz que Israel, sobre a opressão do Império Babilônico, que na época era a mais poderosa nação, foi o império mais rico do que Roma, do que o Médio Persas, mais rico do que todos os impérios que vieram depois. Israel passou ali o mais longo cativeiro e o mais terrível cativeiro da sua história. 70 anos de choro, de sofrimento, de agonia, de humilhação, de dores, de morte, de perseguição. E ainda por cima, aqueles opressores achavam pouco e com ironia chegavam para o povo judeu e diziam: canta-nos os cânticos que vocês cantavam na terra de vocês. E quem conhece, irmãos, a história de Israel um pouco, sabe que o povo judeu é um povo festivo, é um povo que gosta de música, de dança, de se apresentar. Tanto é que Miriam, quando atravessou o Mar Vermelho, a primeira coisa que ela fez foi cantar e dançar na presença do Senhor. E diz a Bíblia que eles não podiam cantar, e eles responderam: como é que nós podemos cantar os cânticos para vocês, o cântico do Senhor, em terra estranha, em terra distante? Terra estranha, irmãos, terra distante é lugar de tristeza, de abatimento. Terra estranha é lugar onde não se canta, porque a gente só canta, irmãos, quando está alegre, quando a gente está feliz, como hoje, nesta comemoração. O cântico, via de regra, irmãos, é sinônimo de júbilo, é filho do júbilo. Irmãos, é por isso que o apóstolo Tiago diz assim: quem está alegre, cante. Cante louvores a Deus, exalte a Deus. Terra estranha, irmãos, é lugar distante do Pai, para o qual o Senhor não te quer enviar e não te mandou. Agora, meus queridos amigos, meus irmãos, eu posso afirmar que talvez alguns aqui estão vivendo desta forma, que embora não tenham feito nenhuma viagem, isso do ponto de vista físico, estão vivendo em uma terra distante. Terra distante não como endereço. O seu endereço continua sendo o mesmo, morando na mesma casa. Terra distante não como congregação, como igreja. A congregação que você frequenta ainda é a mesma. O grande dilema, irmãos, o grande problema da terra distante não é do ponto de vista de espaço, do ponto de vista físico, de quilometragem ou de milhas. É quando ela é distante do ponto de vista da interioridade.
da comunhão e da vida espiritual. É quando nós estamos no mesmo lugar, mas nos sentimos numa terra distante. É quando nós estamos nos mesmos bancos da igreja, mas estamos como que vivendo numa terra distante. É quando todos cantam e você não tem vontade de cantar, canta mecanicamente. É quando todo mundo ora, mas quando você começa a orar, sua mente lembra de algo que é uma barreira, que é um empecilho à sua comunhão com o Pai. A terra distante não necessariamente uma terra geográfica, mas é um estado da alma, é um estado do espírito do homem, é a consciência de alguma coisa que incomoda, que impede, que atrapalha e que traz a derrota. Talvez ninguém saiba, nem sua mulher, nem sua mãe, nem seu pai, nem seu esposo, nem seus filhos, nem seus irmãos, nem seus vizinhos. Você vive uma máscara, um disfarce, mas lá dentro você está dizendo: é verdade, eu estou vivendo numa terra distante. Estou na igreja, mas parece que não estou. Terra distante, meus irmãos, é quando nós nos tornamos religiosos, mecânicos, repetitivos, engessados, mumificados. É quando nós fazemos da vida cristã uma vida de rito, de liturgia, de costumes. É quando existe um corpo, mas não há uma alma, e as coisas começam a perder o sabor. Terra distante era onde esse moço estava. Na terra distante, irmãos, só tem valor o ter e não o ser. O texto diz que enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha muitos amigos. Agora, quando ele já não tem mais um centavo, quando ele já não pode pagar para os outros, quando ele já não pode bancar os gastos, os amigos desaparecem. Porque na verdade não são seus amigos, não eram amigos, eram amigos do que ele tinha, mas não eram amigos dele. É por isso, irmãos, que eu gosto do apóstolo Paulo. Eu amo esse servo de Deus. Quando chegar lá no céu, Deus permitindo, eu quero conhecê-lo. Porque Paulo, falando à igreja de Corinto, lá na segunda carta, no capítulo 12, ele diz o seguinte: eu não busco o que é vosso, é a vós que eu quero. Amém. Paulo estava dizendo: eu não tenho interesse no que é de vocês, eu quero é vocês. Essa é a diferença, irmãos, de quem ama e de quem é amigo de verdade. Ama-se o ser, a pessoa interior, e não o exterior, o que a pessoa possui. Este jovem antes era paparicado, cortejado, cercado pelos amigos. De repente ele se vê só, abatido, quebrado, falido, longe de casa, abandonado e com fome. Irmãos, talvez aqui ninguém saiba o que é fome, porque ter fome, saber que quando chegar em casa tem um prato para comer, isso não é sentir fome. Mas, irmãos, é na hora da fome que a alma apela para o vale tudo. E ele implora aos criadores de porcos da região. Ele disse: eu não me incomodo não de participar do cardápio, do menu, das comidas do porco. E para quem conhece um pouco da história dos judeus, irmãos, sabe que esta é a última coisa que ele faria, porque para o judeu isso é uma coisa abominável. Ele chega, irmãos, a um estado de miséria, que ele diz:
Eu como das bolotas que os porcos comem. Mas a Bíblia diz que ninguém lhe dava nada. O pecado é assim. É uma isca que conduz para a morte. Tem uma aparência agradável, saborosa, mas o fim é amargo, é doloroso e mortal. O pecado, irmãos, ele ilude pelo apelo, para depois desferir o golpe mortal, destruidor de vidas, destruidor de famílias, destruidor dos negócios. E quando a pessoa está jogada, irmãos, descartada, abandonada, rejeitada por todos, o próprio diabo, o próprio inimigo, abandona ele à própria sorte. E ele se vê sem nenhum tipo de recurso, sem ter para quem recorrer, para quem apelar, para mudar o rumo da sua vida. Quantas famílias estão sendo destruídas assim? O diabo dá uma posição, a pessoa vai, e aí começa a se cercar de amigos, mulheres, festas, comemorações, e começa se afastando da casa do Pai. Meu querido, meu irmão, minha irmã, não se deixe levar pelo canto da sereia da terra distante. Terra distante é terra de frio, doentio. Quem já viveu um tempo sabe o que é que eu estou falando. Quem já passou um tempo nessa terra sabe o que eu estou dizendo. Embora as pessoas às vezes frequentando a igreja, cantando no coral, líder de mocidade, faz parte às vezes até do corpo ministerial da igreja, pastor, presbítero, mas está usando um disfarce, está enganando aos outros e a ele mesmo. Está na igreja fisicamente, mas o seu interior, a sua alma, está em uma terra distante. Está no culto, mas sem cultuar. Terra distante é isso, irmãos. É estar, mas não ser. É estar, mas não conhecer. É falar, mas não sentir. Terra distante é qualquer lugar onde haja um impedimento de uma correta comunhão com o Pai. Era onde esse jovem estava, longe da casa do Pai. Essa é a primeira lição que a gente vê nesta parábola, o ensinamento de Jesus. É isso que lhe espera se você continuar na terra distante. O isolamento, a angústia na alma. Não tem vinho, não tem uísque, não tem mulher, não tem nada que vá lhe trazer essa paz que você já sentiu ou sente hoje na presença do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. A segunda lição desse texto, irmãos, é extraordinária. É quando a Bíblia diz que ele cai em si, lá no verso 17. Cair em si, irmãos, é reconhecer o seu erro e mudar de atitude. Ele compreendeu que se continuasse daquele jeito, o seu fim seria morte. Tem pessoas assim, irmãos, que se iludem com as alegrias, com os prazeres, com as posições deste mundo, com os carrosséis desta vida. E às vezes é preciso Deus puxar o freio para que o indivíduo meta a cara no chão, para acordar para a verdadeira vida. Há pessoas, irmãos, que precisam ser levadas ao extremo da dor, do sofrimento, da decepção, das perdas, das lágrimas, que muitas vezes chora como se fosse águas quentes, fervendo, fel que corre pelo rosto.
como esse jovem foi levado ao extremo da miséria, para que finalmente a ficha caísse. Porque, meus irmãos, se não houver esse choque terapêutico, curador da parte de Deus, ele não acorda. O estado de morte permanece, irmãos, em muitas pessoas por isso, porque estão sem nenhum despertamento. Mas a Bíblia diz, caindo em si, ele disse, levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Aqui não é o meu lugar. Aleluia. Aqui não é o meu lugar. E meus irmãos, e ele disse, eu direi ao meu Pai. Isso, irmãos, veja, o arrependimento, ele só é verdadeiro quando ele tem esse fundamento, uma confissão e uma atitude. Confessar e deixar. Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Quantos irmãos estão na igreja e nós não sabemos, estão passando por isso? Quantos que estão hoje lá fora, e talvez vocês conheçam alguns, que foram criados pelo Evangelho, no Evangelho, conhecem a palavra de Deus, já tiveram uma família estabelecida, esposa, esposo, filhos, viviam bem na igreja, tinham tudo o que precisavam, cantavam, participavam do culto, oravam, frequentavam os cultos normais da igreja e perderam tudo, caíram no mundo para valer, disseram para si mesmo, o que der e vier eu topo. Muitos irmãos estão vivendo conscientemente no pecado, mas quem sabe hoje você vai dar ouvido à voz daquele que verdadeiramente te ama e te diz assim, esse não é o teu lugar, sai daí, esse não é o teu lugar. O jovem disse, levantar-me-ei, quando ele ouviu a voz do Espírito Santo. E uma das coisas mais lindas desta história, irmãos, é que o Espírito Santo, ele vai aonde a gente, nós os homens, deixamos de ir, ou não podemos ir, não podemos entrar. O Espírito Santo vai. Talvez aqui ninguém conheça a sua verdadeira história, mas o Espírito de Deus, ele conhece. Lá em Hebreus, ele diz assim, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. O Espírito Santo fala conosco, mesmo, irmãos, quando as pessoas que oram por a gente não acreditam na nossa transformação. Não é interessante? Mas eu quero dizer uma coisa a você, Jesus lhe conhece e ele acredita em você. Amém. Vocês sabem a história de Pedro? Pedro estava preso, a igreja estava reunida, orando por ele, e o anjo foi lá na prisão, soltou Pedro, abriu aquelas grades milagrosamente. Pedro saiu espantado, pensando que era um sonho, e de repente ele se viu na rua livre, e foi bater na casa onde ele sabia que a igreja se reunia. Chegou lá, bateu na porta, uma menina chamada Rode veio atender. Quem é? Esse é Pedro. Ela ficou tão alegre que não abriu a porta, correu e foi dizer ao povo, só Pedro está aí na porta. O povo que estava orando disse, não é possível, menina, deixa disso, isso é ele. E ele continuou lá batendo. Aí o adulto foi e levantou, quando abriu a porta, viu Pedro. Muitas vezes as pessoas que oram não acreditam, mas Jesus está trabalhando por você. Amém. Eu conheço a história de uma irmã, que ela estava doente, e ela chegou para o pastor dela e disse, pastor, eu estava tão doente, e eu não tinha tempo de vir aqui na igreja, eu me ajoelhei no meu quarto, orei, e não é que Deus me curou, pastor? Pastor, irmã, a senhora não está acreditando não, né, irmão? Meus irmãos,
Foi mais fácil Pedro sair da cadeia do que entrar na igreja, porque tinha muita incredulidade na igreja. Muitas vezes, irmãos, nós criamos tantas regras, tantas exigências na igreja. Há pessoas na igreja, irmãos, que por qualquer coisa, por qualquer motivo, querem eliminar um irmão. E eu quero dizer aos irmãos que, graças a Deus, nunca participei de nenhuma reunião, embora sendo presbítero na minha igreja, para eliminar ninguém, e ninguém me chame para eliminar ninguém. Mas aí você diz: mas irmão Genaro, e a disciplina na igreja? A disciplina é outra coisa. A disciplina, irmãos, a palavra disciplina, ela tem raiz na palavra ensinar, discipular. A disciplina, ela é curativa, ela dá saúde à alma. A disciplina não é para matar, não é para instruir, mas é para sarar, é para tratar, é para dar um rumo, para colocar um prumo na vida do irmão. Olha, este jovem da parábola que Jesus fala, ele aprontou todas, como se diz hoje no popular, ele caiu na gandaia. Mas eu quero dizer uma coisa a você: o tempo todo que você lê a palavra, ele é tratado como filho. Amém. Quantos filhos do Senhor e da igreja estão em terra estranha, irmãos? Estão vivendo lá fora, mesmo permanecendo no templo, mas que o Senhor quer trazer de volta para casa, para o seio do seu amor. Eu quero dizer, eu não sei se tem alguém aqui vivendo essa situação, mas eu quero lhe dizer uma coisa: por pior que seja a sua situação, o Pai quer você de volta. Amém. Ele quer mudar a tua situação. Diz o texto que o jovem disse: eu vou ter com meu pai. Se é atitude, voltar atrás, arrepender-se, é isso. É da meia volta. O verdadeiro arrependimento, irmãos, ele leva a uma confissão, cuja confissão é calcada, é fundada pelos atos, pelas ações que ele pratica. Se alguém diz que se arrepende, mas continua vivendo contumazmente e conscientemente no pecado, não se arrependeu. Mas aquele que confessa e deixa será honrado pelo Pai. Diz a Bíblia que quando ele ainda vinha longe, veja que coisa linda, irmão, o pai o viu. A Bíblia não diz que foi o filho que viu o pai. A Bíblia diz que o pai viu o filho lá no horizonte, lá na pista. Lá vem ele, pelo andar, pela silhueta, pelo jeito, é meu filho. O pai conhece o filho. Aleluia. E a Bíblia diz que a iniciativa foi do pai. A Bíblia diz que ele, movendo-se de íntima compaixão. Isso é uma expressão, irmãos, porque a nossa língua não tem força para expressar o amor de Deus. Movendo-se de íntima compaixão, correu ao seu encontro. A Bíblia diz que ele lançou-se ao seu pescoço, abraçou e o cobriu de beijos. E meus irmãos, lembrem-se, ele vinha longe. Há um tempo de caminhada, de onde ele vinha, aonde o pai o encontrou, até a casa. E a Bíblia não diz, mas houve uma caminhada dele com o pai. A Bíblia não diz qual foi a conversa que se desenvolveu ali. Mas eu acho, irmão, meus arrazoados, que aquele tempo foi o tempo mais rico na vida daquele jovem. Quando ele e o pai vinham conversando, abraçados, em caminho da casa. E quando o jovem chega em casa, aquele jovem quis se explicar para o pai, mas o pai disse: deixe, não precisa explicação. Irmãos, quando Pedro negou, jurou, praguejou que não conhecia Jesus, porque o processo de Pedro foi um dos processos mais degradantes que existiu. Envolveu a negação, envolveu o juramento e envolveu o praguejamento, vamos usar essa expressão.
E quando o galo canta e o olhar de Pedro se cruza com o olhar de Jesus, a Bíblia diz que Pedro quebranta-se, desce as escadarias da casa de Caifás, atravessa o ribeiro de Cedron, entra pelo vale de Josafá, vai para o Monte das Oliveiras, mete-se pela madrugada, totalmente destruído, desiludido, decepcionado com ele mesmo, desenganado. E disse um certo pastor amigo meu, que se não fosse a graça de Deus, nunca mais Pedro voltaria para a casa do Pai. Mas irmãos, logo depois que Jesus ressuscita, ele sai glorioso do túmulo e diz às mulheres: diga a meus discípulos e a Pedro que eu vou para a Galileia. Irmãos, note que coisa extraordinária. O único que Jesus particulariza é o que menos merecia ser lembrado. É o único que ele cerca de carinho. Jesus trata a mente de Pedro, a psique de Pedro. E eu quero dizer que Pedro foi tratado pelo maior psicólogo de todos os psicólogos do universo. Amém. E esse Jesus não pede explicação. Ele investe na autoestima de Pedro. Se ele tivesse dito: diga a meus discípulos que eu vou para o mar da Galileia, e alguns dos discípulos chegassem a Pedro e dissessem: Pedro, Jesus está vivo, apareceu, disse que vai lá para a Galileia, vamos com a gente. Mas Jesus não disse isso. Jesus particulariza o nome de Pedro. E você conhece a história, meu irmão? Uma praia nas vizinhanças de Cafarnaum. Os dois ficam frente a frente, cara a cara, olho no olho. E naquele momento não há juízo, não há repreensão, não há pedido de relatório, não há explicação. E Jesus trata a mente de Pedro, porque, irmãos, para que a memória final de Pedro na sua mente não seja aquela da traição, do fracasso, mas da restauração, da misericórdia de Deus. E por isso Jesus pergunta a ele 3 vezes: Pedro, tu me amas? Ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele diz: apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo, apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, apacenta, Pedro, as minhas ovelhas. Depois vem e segue-me. Irmãos, desde aquele dia até o dia de sua morte, Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo em uma cruz. Pedro nunca mais negou a Jesus. Aleluia. Amém. A segunda casa, irmãos, é melhor do que a primeira. Amém. A segunda fase da vida de Pedro foi melhor do que a primeira. Irmãos, quando uma pessoa falha na igreja, quando um irmão falha, pode ser um pastor, pode ser um presbítero, um membro da igreja, isso não significa, irmãos, aos olhos de Deus, que ele não serve mais para nada. Pode ser até que aos olhos dos homens seja assim, mas aos olhos de Deus não. E aí vem, irmãos, a terceira lição que eu quero terminar, porque o pastor me pediu para eu ser um pouco mais breve. É a lição do acolhimento, que somente aqueles que têm Deus podem dar e sabe dar. Só quem tem Jesus na vida, só quem tem o amor de Deus derramado no seu coração, pode receber os rejeitados, os quebrados, os excluídos, aqueles que são marginalizados, considerados que não prestam mais para nada, imundos, sujos, aleijados, cegos, alienados da vida. Aqueles que o sistema atual religioso descarta, rejeita, desqualifica. Foi por isso que Jesus disse a seus discípulos: saiam pelas encruzilhadas da rua, tragam os aleijados, os cegos, os coxos, os paralíticos,
Gente de todo tipo, eu quero minha casa cheia. Amém. Quando diz a Bíblia, a casa ficou cheia, ainda havia lugar. Está escrito lá em Lucas, no capítulo 14, pode ler se quiser. O que esse jovem precisava fazer, irmãos, ele fez. O que ele não podia era mais viver aquele disfarce. A máscara precisava cair. Porque eu quero dizer uma coisa a você, minha irmã, meu irmão, na sua vida, enquanto tiver máscara, não há cura. A máscara, a aparência de crente, é um anestésico temporário. A imagem de cristão que você está vivendo é uma mentira. A cura só acontece quando a verdade é exposta. Por mais suja que seja, porque a verdade, diz a Bíblia, ela liberta. Só a verdade liberta. Nesse texto, meus irmãos, há expressões belíssimas de acolhimento. O texto diz que viu o pai e se moveu de íntima compaixão. Aquele pai, que é o pai que representa o nosso Pai Celestial, ele sofria, irmãos, pelo filho. E a Bíblia diz que ele correu, abraçou, atirou-se ao pescoço do filho. E a palavra original usada aqui para beijo é esmagou de beijos. Foi isso que quis dizer a palavra. O pai não quis saber. O pai não olhou para aquele menino e disse assim: vá tomar um banho, depois a gente conversa. Você está fedendo, você veio andando pelo caminho, você está cheirando a chiqueiro de galinha, de porcos. O pai não olhou isso. A Bíblia diz que ele veio andando sujo, fedorento. E o pai o beijou e o abraçou. A Bíblia diz, irmãos, que ele ainda a Bíblia não diz, mas está nas entrelinhas, porque aquele moço não tinha nem onde trocar de roupa, ele andava com andrajos. E a Bíblia diz que ele vinha fedendo mesmo, aquele moço vinha fedendo, mas o pai o abraçou. E isso me lembra de um velho hino que diz assim: eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Aquele moço veio do jeito que estava, fedendo mesmo, roupa rasgada, andrajos, saiu rico, roupa fina, dinheiro, bem arrumado, agora volta um trapo. Mas sabe o que foi que o pai fez? Tragam sandálias para os seus pés, vistam-nos uma melhor roupa, ponham um anel no dedo dele, trazei um bezerro cevado, comamos e alegremos-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aleluia. A vida longe do pai, meu irmão, estou terminando, é morte, é perdição. E é isso que Philip Yancey, naquele livro Maravilhosa Graça, diz: que Deus é um pai enlouquecido de amor pelos seus filhos. Amém. Amar, meu irmão, minha irmã, meu amigo, é o caráter de Deus. Existia um jovem na Índia, vou terminar com essa história, da tribo dos Sikhs, que fez exatamente o que esse moço fez. Seu pai tinha dinheiro, tinha condição, e ele pegou a parte que era sua, saiu do campo, foi para uma grande cidade naquele país, achando que ia se dar bem longe do pai. Gastou tudo que tinha, ficou na miséria, desprezado, humilhado, isolado, sem ninguém para lhe ajudar. E um dia ele resolveu voltar para a casa do pai e fez uma carta, já num desespero. E na carta ele dizia: pai, eu não sei se o senhor ainda me recebe, eu não tenho certeza,
eu gostaria de saber se o senhor pode me receber. Se o senhor me recebe, coloque um lenço branco naquela árvore, na curva, antes de chegar na estação ferroviária. Eu vou pegar o trem da madrugada, e se houver um lenço branco lá no galho daquela árvore que nós admirávamos juntos, eu sei que o senhor me quer de volta. E aquele filho pegou o trem, seguiu para a terra, para a tribo dos Siques, da terra de seu pai. E olhando ali, sentado na janela do trem, o coração batendo: será que eu vou ser desprezado também por meu pai? E quando o trem foi fazendo a última curva para chegar à estação, e a árvore apareceu à sua frente, não tinha apenas um lenço branco, em cada galho daquela árvore tinha um lenço pendurado, e um lençol bem grande dizendo: volte, aqui é seu lugar. Meus irmãos, meu amigo, eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei como é que está a sua alma, eu não sei como você está vivendo, talvez com um sorriso nos lábios, aparentando felicidade, mas lá dentro da sua alma você está morrendo de fome, longe da casa do Pai. Eu já contei aqui, eu não sei se uma das minhas mensagens, eu contei a história de um palhaço, um circo muito famoso, um circo russo, chegou numa cidade, e esse circo, a maior atração era o palhaço. Todo mundo ia ao circo por causa do palhaço, ele fazia todo mundo rir, o povo empolava, saía, como se diz assim, com o fígado desopilado, como a gente diz no popular. E um dia, chega um senhor no consultório do psiquiatra, e aquele senhor, muito infeliz, desabafou com o psiquiatra disse: olha, vou lhe passar um remédio que é infalível. Disse: como é o nome do remédio? Aí o médico disse, ele disse: doutor, eu já tomei esse remédio, não resolveu nada. Disse: mas não é possível. Então eu tenho outro medicamento. E foi dizendo os medicamentos, e aquele homem disse: eu já tomei também, não me fez efeito nenhum. Quando o médico esgotou todos os recursos, disse: olha, só tem um jeito, senhor. Tem um circo aí na cidade que tem um palhaço que faz todo mundo rir. O senhor vá para esse circo, assista algumas noites, o senhor vai irritando, vai se esquecer das suas angústias e o senhor vai dormir melhor. E aquele homem olhou para o médico e disse: doutor, aquele palhaço sou eu. Ele fazia os outros rirem, mas ele vivia um fel de amargura. Talvez, irmãos, tenha alguém assim nesta noite aqui. Quem sabe alguém que está precisando de voltar à casa do Pai, retornar à casa do Pai. Eu quero dizer uma coisa a você: ninguém nunca foi rejeitado porque voltou para a casa do Pai. Amém. O Pai tem este amor extraordinário, independente dos fatos, das circunstâncias, do que você fez ou do que deixou de fazer, não importa. O mais extraordinário, irmãos, de tudo é que o próprio Pai, Ele diz para você nesta noite: dos teus pecados eu não me lembro mais. Amém. Volta para a casa do Pai. Amém. Faz um compromisso com Deus e tu vais ver a tua vida florir. Tu vais caminhar. Ele vai dizer: meu filho, vamos caminhar junto. A jornada vai começar do zero. De agora em diante, o que passou, para mim passou, eu não lembro mais. Deus nos abençoe. Amém.